exemplo, aí a tabela que o nosso pastor fez para nós, né, a nossa programação do mês da família, e a família no centro da vontade de Deus. Então, esse é o nosso tema para essa noite. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia, por favor, mas também a irmã vai colocar aqui na nossa projeção. Hebreus capítulo 6, versículo 9. Você que pode ficar em pé, irmão, vamos fazer essa leitura. Aí depois, irmão, vão passar uns 40 minutos sentados, tá? De 35 a 40 minutos eu quero compartilhar com os irmãos uma meditação da palavra de Deus. Então, Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda serveis ao Senhor. Amém? Oremos. Amado Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, queremos agradecer, Deus, Tua palavra lida. Ó Deus, nos ajuda o momento que iremos passar aqui, relembrando dos ensinamentos deixados para nós. Dá, Senhor, a Tua direção, e aos meus irmãos que vão ouvir, ser com eles, ó Deus, também, que eu possa estar ajudando a eles a guardar em seus corações e colocar em prática. Ó Pai, muito obrigado por tudo mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Estamos finalizando o mês da família. Eu acredito que dentro da programação que a nossa liderança passou para cada família fazer, acredito que nós falhamos em algum requisito. Porque somos falhos, sim, mas eu acredito que Deus ele vai ajudar, né, a nós a dar sequência numa programação dada para esse mês, principalmente, irmãos, em relação ao casal. O casal, muitas das vezes, no nosso dia a dia, nosso trabalho, e às vezes, não sei se acontece com você, mas eu acredito que acontece, devido ao cansaço, às vezes você vai para o seu quarto, primeiro, ou a esposa, ou o esposo, e muitas das vezes você pega no sono. E nesse período que nós tivemos essas responsabilidades em relação às provas da família, confesso para vocês que para nós foi algo novo, no sentido de que nós deixamos de fazer muitas das vezes esse momento de leitura, momento de oração. E às vezes, quando eu já estava dormindo, a Eliana me chamava: olha, está a hora de orar, vamos orar. Aí ela orava, aí outra vez eu orava. E eu peço, irmão, para mim eu sentia assim que às vezes, quanto nós mesmos falhamos em relação aos nossos compromissos, em relação com a família, em orar pela vida dos nossos filhos. E muito de nós temos nossos filhos já todos grandes, e ao olhar para trás, eu vejo que não assim de falar em relação aos nossos filhos, de estar junto de nós, mas quando eram pequenos, eles estavam junto de nós.
mas depois que eles cresceram, uns já tomaram seu rumo de casados, mas muitos tomaram o rumo de ir para o mundo. E muitos de nós, irmãos, estamos assim. Eu falo pela minha família. Isso traz no meu coração e deve trazer no coração de muitos pais, não só de irmão, assim, irmão, irmã, até mesmo de pastor, que criou seus filhos no caminho do Senhor. E às vezes a gente conhece pastor que tem seus filhos, uns servem ao Senhor e outros não. Mas a gente vê, irmão, isso que a gente fica a pensar, onde foi que a mãe, o pai errou? E eu vejo também que muitos pais estavam juntos, com a família, na igreja, e às vezes você vê pai fora dos caminhos do Senhor, vê mãe fora, mas os filhos permanecem servindo ao Senhor. Isso é um relato do qual nós vivemos na nossa sociedade. Muitas famílias desestruturadas. Para muitas das vezes do nosso pensamento, o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, são promessas aqui nesse versículo para nós, para aqueles que servem ao Senhor. E às vezes, irmão, o tempo vai passando, e você perde essa esperança de ter de novo o lar, o meu lar junto servindo ao Senhor. Estávamos uma vez aqui na EBD, a irmã começou a falar em relação a uma lição, e ele comentou em relação aos seus filhos. E ele falou até assim, o irmão professor também passa por isso. Mas a gente fica triste, porque às vezes a gente comenta essas coisas, e a gente quer que os nossos filhos venhamos ao seu pai e sua mãe, que venha a voltar a servir ao Senhor, a família junto. Então nós ouvimos, irmão, várias histórias aqui em relação ao mês da família. E eu quero deixar para nós nessa noite, um casal do Antigo Testamento, em relação à sua família, tem como título Eliseu, e a Sunamita. Essa história está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, vou ler só o início aqui dessa leitura. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual se constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Então, eu quero deixar para nós, irmão, um exemplo desse casal, dessa família. Então, essa mulher, como diz aqui, ela era rica, mas aqui no contexto nós vemos que a história de uma viúva, mas eu penso que em relação ao que acontece na vida da viúva e aqui nessa vida dessa mulher, é que Deus, Ele cuida das viúvas, uma viúva pobre, como diz, e uma senhora, uma sunamita, não falo o nome dela, mas uma mulher rica. Então Deus, Ele cuida de todos, tanto de pobre quanto de pessoas que têm recursos.
Então, onde ela vivia, irmãos, vejo que ela era uma mulher que observava o que acontecia ao seu redor. E essa história desse homem, desse profeta Eliseu, ele passava e ela observava. E ela chegou ao ponto que ela veio a identificar que ele era um homem de Deus. E a história nos conta que ela o convidou para uma refeição diariamente. E isso, irmão, levou para o seu coração o desejo de ajudar esse profeta. E ela comunicou ao seu marido o que estava em seu coração. E a gente observa que aqui, nesse período, eles tinham só o livro da lei. E quando a gente olha aqui para o Novo Testamento, em relação a uma esposa e esposa, dá de entender que ela respeitava o seu marido. Então tudo quanto ela ia fazer, ela comunicava ao seu marido. E dentro do que ela aborda em relação ao que ela desejava fazer ao seu marido, ela disse: olha, vamos construir um quarto para esse profeta. Então ela falou e ele entrou de acordo e ela mandou construir um quarto para ele, porque ele passava em frente à sua casa. E ele, no decorrer das suas passagens ali, quando ele já ia almoçar, depois da sua refeição, ele já ia ficar no seu quarto para descansar. Então, irmãos, nós temos em relação ao casal, né? Como é o nosso relacionamento entre marido e mulher? O evangelista que pregou na noite aqui, ele falou do homem, em relação ao marido e mulher, ser cheio do Espírito Santo. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos viver em harmonia, em concordar com as coisas que é para o benefício de alguém. E essa mulher aqui comunicou ao seu marido. E aí ela fala em fazer esse quarto, obra de pedreiro, como tem algumas bíblias, e vamos colocar um candeeiro, a cama, né? Vamos colocar aqui uma luz. Mas o coração dessa mulher, irmão, foi movida por Deus para ajudar esse homem. Então, muitas das vezes, pessoas que têm posse, que têm recurso, mas têm um coração fechado, um coração avarento, que quer as coisas só para si. E dá também de entender que ela não ajudou qualquer pessoa, ela procurou ajudar alguém que precisava aos olhos dela. Talvez aqui Eliseu não precisava de nada, mas a sunamita, ela olhou, e disse que ela ia ajudar e participou para o seu marido. Então, irmão, dentro da história nós observamos que o decorrer do tempo passou e o Eliseu, junto com seu servo ali conversando, e pensou: olha, esta mulher, ela tem nos ajudado muito, o que podemos fazer para ela? Então ele foi e conversou com ela em relação, e ela disse assim que em relação à sua resposta para ele, que ela não precisava de nada, estava vivendo no meio do seu povo, e estava tudo bem em relação às suas necessidades. E até Eliseu falou: será que a gente não pode fazer alguma coisa para ela ir
comandante do exército, até ao rei lá pedir alguma coisa. Mas ela disse que ela não precisava de nada, uma mulher totalmente satisfeita com o que ela tinha. E talvez passando os dias, e ali conversando de novo com seu moço, seu servo Geazi, Eliseu, e questionou: poxa, não podemos fazer nada mesmo? Aí Geazi falou: olha, ela não tem filhos, o seu marido já é de idade, então manda de novo chamar ela. Então ela veio, e aí ele estava no quarto, aí ela ficou na porta do quarto, e ele profetizou que em um período de 1 ano, ela ia dar luz a um filho. E até ela ficou assustada, dizendo assim: poxa, não me dê uma esperança. Meu marido já é velho. Até ele diz assim, ela fala: não mintas para a tua serva. Mas a promessa, a profecia já tinha sido falada pelo profeta Eliseu. Então o tempo passou, e a Bíblia diz, irmão, que esse menino nasceu. Então o tempo passou, e talvez o Eliseu continuava indo na casa desse casal. Talvez Eliseu viu esse menino crescendo. Eliseu, talvez ele ensinou as coisas de Deus para esse menino. Mas chegou um período da colheita. Esse menino foi com seu pai para o campo, e essa criança começou a reclamar em relação a uma dor de cabeça. E o pai do menino chamou um dos seus servos e disse: olha, pega o meu filho e leva para a mãe dele. Irmãos, fico pensando no sentido da nossa família quando a gente tem alguém enfermo. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que, quando ajuda alguém, e no momento assim de enfermidade, Deus ele vai restaurar a saúde. Salmos 41, se eu não me falha a memória, fala dessa promessa para aqueles que ajudam alguém. Então nós vemos aqui, irmãos, que essa mulher, quando recebeu o menino, seu filho, como diz a Bíblia, ela acolheu em seu colo. A Bíblia diz que ele ficou até o meio-dia e veio a falecer. E o que eu posso dizer assim dessa mulher? E essa mulher, irmãos, era uma mulher estruturada no seu psicológico, no sentido de não se abalar com qualquer coisa. Então, por exemplo, nós hoje, muitas vezes, quando nós temos alguém enfermo, a gente ora a Deus. Nós vamos em uma drogaria comprar um remédio. Nós vamos, se não está dando jeito, a gente procura ir ao hospital para que o nosso ente querido possa ficar curado. Mas a Bíblia diz nessa história que o menino faleceu. E ela não ficou ao ponto de ficar totalmente desesperada, mas ela pegou o menino, colocou no quarto do profeta, na cama, e fechou a porta, e foi ao seu marido e disse: olha, eu vou lá com o profeta Eliseu. Então no pensamento dela, ela pensou: se Deus, seu profeta, que fez uma promessa de ter um filho, já na nossa idade, eu vou de novo lá no profeta
eu vou com um profeta para ele vir ressuscitar o meu filho. Então, irmãos, a confiança que essa mulher tinha em Deus. E o importante, assim, de saber que ela não chegou com seu marido chorando. Não, ela disse, olha, eu vou lá com o profeta. E até ele questiona assim, mas como não é tempo de ir com o profeta, oferecer as ofertas? Não é tempo de ir lá? Mas ela disse, não, eu vou lá e vou voltar. Então, ela pegou com mais um servo dele e preparou a jumenta e partiu. Segundo os comentários, irmãos, era uma distância de 24 a 30 quilômetros de ida. Então aí geralmente vai dar o quê? De quase a 60 quilômetros de ida e volta no percurso. Mas dentro do que nós estamos abordando aqui, essa mulher, irmãos, ela tinha uma fé que, em relação ao seu líder, digamos assim, espiritual, que era o Eliseu, que ele com certeza ia fazer que seu filho viesse a ter vida de novo. Então, no decorrer da ida para junto do Eliseu, aí o Eliseu vê Sunamita vindo até ele, e ele manda o seu servo, olha, vai ver o Sunamita que está vindo, pergunta se está bem o marido, o filho, se estão bem. Aí o jovem vai e chega até ela e pergunta para ela, e ela responde, sim, está tudo bem com meu marido e meu filho. Então, irmãos, são coisas que às vezes a gente não compreende, né? A mulher com o filho morto e respondendo uma pergunta, tudo bem contigo? Tá tudo bem comigo, com meu filho e com o meu marido. Então chega ela diante do profeta e fica triste, dizendo, olha, meu senhor, eu não pedi nada. Aí o Eliseu responde em relação ao seu momento ali. Até mesmo o Geazi quis puxar ela dos pés de Eliseu, e Eliseu disse, não, deixa ela aqui, ela está angustiada, e o Senhor não me revelou o que ela está passando. E depois que ela falou, e foi que ele veio a compreender em relação ao seu filho. E Eliseu manda o seu moço dizer, olha, pega o meu bordão e vai à frente e coloca o meu bordão em cima do menino. E aí ela disse em relação que ela não ia sair de lá, dar os pés dele, e aí ele compreendeu que ele ia ter que ir com ela até a sua casa. Mas quando Geazi chega, coloca o bordão em cima do menino, e o menino não reage. E quando eles estão chegando já em sua casa, um percurso de mais de 20 quilômetros andando, e o menino, o seu moço fala, olha, o menino não reagiu. Então quando ele chega na sua casa, ele entra no quarto. E o interessante, irmão, disso, que a gente observa que o marido aqui, a gente não sabe onde ele está. Deve estar no campo. Então tudo isso ocorreu, eu acredito, a partir da tarde, do meio-dia para a tarde. Mas quando ele chega, ele tranca a porta e ora ao Senhor. Então a Bíblia, irmão, ela nos conta que o profeta deitou em cima do menino, né, olho com olho, né, mãos com mãos,
E a gente observa, irmão, que Deus, Ele age na vida das pessoas em momentos que muitas das vezes para o homem é impossível. Mas essa mulher, a sunamita, ela sim tinha confiança. Assim como o profeta profetizou, e também ela tinha confiança que ele ia ressuscitar o seu filho. Então, dentro aqui da nossa história, orou, né, ele deitou em cima e o menino ficou com o corpo aquecido. Aí ele se levantou, a Bíblia diz que ele ficou andando de um lado para o outro. Aí ele deitou de novo, aí o menino respirou. Milagre de Deus. E Deus, irmão, Ele faz essas coisas no passado, fez no passado, e hoje muitas das vezes, pessoas que precisam de uma cura, e às vezes quando é impossível para nós, entra aí a provisão de Deus nas nossas famílias. E quando o menino se levantou, aí ele manda chamar a sunamita. Aí ela entra, e uma questão que eu fiquei assim pensando, quando ela viu seu filho, ela poderia muito bem correr e abraçar o seu filho, mas ela fez uma coisa diferente. Ela prostrou-se diante do profeta. Então, muitas das vezes, irmão, nós, quando alguém de nossa família está doente, lógico que a gente fica alegre, e a gente fica tão alegre que a gente esquece de agradecer a Deus, porque foi Deus que ressuscitou o seu filho. Foi por isso que ela correu primeiramente para agradecer ao profeta Eliseu. Então, irmãos, o que eu tenho assim para tirar de lição para a minha vida, para a nossa vida? O versículo qual nós lemos, que Deus não é injusto de esquecer daqueles que servem a Ele. Mas tem momentos na vida, irmãos, que o ente querido nosso vai falecer. Essa semana, agora, domingo, está fazendo 8 dias, eu fui no velório de uma tia minha, lá do Pará. Ela veio doente de lá, atrás de recurso aqui em Manaus. Ela foi operada, mas não resistiu e veio a falecer. Então nós fomos convidados para ir lá no velório dela, visitar, até ver os parentes. E era uma senhora crente. Hoje, num momento assim, a gente pensa que ela está melhor do que nós, porque ela está com o Senhor. E agora, nesse meio de semana aí, também veio a falecer alguém da família aqui. Foi, irmão, uma Leucimar também passou por uma situação assim. Foi na quarta-feira, até o pastor não está aqui conosco. Então, irmãos, são momentos que a gente passa, de alguém doente vir a falecer. Mas para muitos é um desespero grande. Mas para nós que somos crentes, sim, dá tristeza, tá? Mas o que mais nos alegra é que nós vamos morrer. Sim, vamos morrer, mas nós vamos para o céu. Essa minha tia, ela foi uma das nossas professoras de ensino. Ela dava aula no colégio, e à tarde
ela dava aula para a comunidade de lá onde ela morava. Então são pessoas que ajudam outras pessoas. Então ela tinha um dom de ensinar, mas também não só recebia pelo governo onde ela trabalhava, mas também ela se colocava à disposição para ensinar as pessoas que precisam. E conversando lá com nossas primas, lá os primos, dizia assim: mas naquele período, quem é que pagava para a gente ir estudar lá com a tia? Mas era algo que ela se colocava à disposição para ajudar, irmãos. E muitas das vezes, irmão, nós temos dom que Deus nos dá para ajudar alguém. E essa mulher aqui, sendo uma mulher rica, mas com um coração generoso. E nós temos o sentido que essa mulher, ela respeitava o seu marido, vivendo uma vida comum no lar. Também ela tinha se ela respeitava o seu marido, ela tinha comunhão com ele. E também essa mulher não tomava decisão sozinha, porque fala que ela era rica. Não diz, a gente não sabe se o marido dela tinha alguma coisa. Tinha, né? Mas aqui a noção do que a gente observa é que ela poderia muito bem dizer assim: não, o dinheiro é meu, eu sou rica, eu vou fazer o que eu desejo fazer. Mas não, ela compartilhou com o seu marido o que ela ia fazer. E como nós comentamos em relação, ela ajudou a esse profeta, o Eliseu. Então ela gostava de ajudar o próximo, e também da confiança dela que ela tinha em relação ao profeta, e o profeta intercedia por ela a Deus. Então, irmãos, nós temos privilégio de muitas das vezes ouvir várias histórias da Bíblia que sim, podemos sim tirar lições para nós. Em relação aqui desse casal, dá de entender que eles viviam bem, marido, esposa. Deus deu um filho, o filho veio a morrer, mas a promessa de Deus, que bem-aventurado é aquele que ajuda ao necessitado, mas Deus, ele cumpriu na vida dessa família a promessa de restaurar, ressuscitar o seu filho. E mais na frente na história diz que ia haver um dia difícil ali naquele período onde eles estavam vivendo, naquela comunidade ali, e que era para ela sair de lá. E ela saiu, houve fome ali, aí depois ela ia retornar, e ela retornou de novo para a sua terra. E a Bíblia diz, irmão, que o período que ela ficou ausente da sua terra, da sua casa, o governo de lá, os reis, ele devolveu tudo para ela. Então são promessas feitas de Deus para nós. Nós aqui, irmãos, essa história dessa morte, dessa criança, a ressurreição, vem em mente a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Milagre de Deus em relação ao casal, Maria e José. E aí, então nós observamos que vamos morrer. Sim, esse jovem aqui, esse adolescente, morreu e ressuscitou, mas depois ele viveu de novo. Também outro milagre no Novo Testamento, Lázaro morreu e houve um milagre também ali, viveu de novo.
mas eles morreram outra vez. E Lázaro foi sepultado, esse jovem aqui também foi sepultado, mas uma ressurreição que nós vamos aguardar de suas vidas quando Cristo ele chamar a sua igreja. E para nós, irmãos, vamos esperar sim a volta de Jesus Cristo. Se eu não morrer, por exemplo, essa minha tia morreu, foi sepultada, mas ela sim vai ressuscitar dos mortos. Nós sim aguardamos. Caso eu vier a morrer e for sepultado, vamos aguardar sim os nossos corpos sendo ressuscitados, transformados para ir para o céu. Então, Deus ele tem seus propósitos nas nossas famílias. Talvez assim a gente observa que eu e você, nós temos nossos problemas com nossos filhos. Talvez você tenha problema com seu esposo ou com sua esposa. Às vezes, no sentido de um é crente, outro não é crente. Isso, Deus vai lhe dar condições de você superar. Mas dá vontade de desistir? Com certeza. Estávamos conversando também com o irmão, ele disse: olha, irmão, estou passando por problema na minha família, e eu pensei até de não vir mais para a igreja, por causa de problema. Então, irmãos, se os nossos problemas a gente não colocar diante de Deus para ser resolvido, e só assim, voltando um pouco aqui em relação ao problema dessa mulher, ela soube em quem ir buscar ajuda, né? E às vezes eu estou com um problema na minha casa, você está com um problema na sua casa. Aonde é que você vai procurar ajuda? Vindo à casa do Senhor. Mas muitas vezes nossos problemas, eu não vou mais para a casa de Deus, eu vou abandonar. Se você olhar o nosso assim, redor, a maneira de falar, tem muitas pessoas que começaram servindo ao Senhor, mas deixaram já o desejo de vir à casa do nosso Deus. Então, irmãos, que Deus possa estar assim ajudando a cada um. A família no centro da vontade de Deus. Como fazer a família no centro da vontade de Deus? Como é que eu posso fazer a minha família, a sua família estar no centro da vontade de Deus? Obedecendo a sua palavra. Amém? Então, que essa palavra possa estar nos ajudando. Eu sei que tem muitas coisas mesmo de aplicação para a nossa vida, mas que os problemas que nós passamos, irmãos, não seja motivo para mim desistir de servir ao Senhor. Que Deus ajude a cada família. E como eu falei, nas minhas primeiras palavras, assim dizer que vou me esforçar para continuar a orar junto com a minha esposa, tirar momentos, né, para orar um por o outro, né, no sentido de primeiro fortalecer esposa e esposo, aí depois orar mais e mais pelos nossos filhos, que nós sabemos, se o casal não estiver bem, como é que ele vai ajudar os seus filhos? Então, obrigado pelo momento, e eu passo a palavra para o nosso irmão
dirigir